palavra de hoje, o João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nós vamos aprender nesta noite que nós não devemos apenas viver, nós temos que viver em abundância, porque é isso que o Senhor prometeu para nós. Ele não prometeu uma vida mais ou menos, Ele prometeu uma vida abundante. Porque muitas vezes nós não vivemos essa vida que o Senhor nos oferece. Por que será? Já entregamos a nossa vida a Cristo e muitas vezes nós não vivemos essa abundância. Por quê? Nós vamos aprender hoje. Deus vai nos entregar chaves importantíssimas para que nós venhamos a fazer a nossa parte para viver essa abundância que o Senhor tem para nós. Jesus, Ele nos oferece a abundância de bênçãos espirituais, como amor, alegria, paz, união, coragem, esperança, paciência, generosidade. Quando o nosso grande amor é Jesus, Ele nos satisfaz e enche o nosso coração de coisas boas. O primeiro grande passo para viver uma vida abundante que eu aprendi durante esse mês é viver o presente no presente. Nossa, como assim? Nós aprendemos esses dias na pregação, quando foi falado sobre a mulher de Ló, que ela olhou para trás, a esperança dela estava no passado, ela olhou para trás porque ela não queria deixar coisas. E o Senhor falou muito ao meu coração que muitas vezes nós não vivemos a abundância, porque nós não estamos vivendo o presente no presente. O que é isso? Eu até conversei com o pessoal da nossa célula, a gente estava falando sobre isso. Um pastor muito renomado, que a gente segue também e assiste muitas pregações, uma pessoa perguntou para ele, falou: pastor, o que você faz que você tem uma vida tão corrida e mesmo assim você vive em paz, você é tão tranquilo? Ele deu uma resposta que confundiu a muitos. Ele disse assim: quando eu sento, eu sento. Como assim? Quando eu sento, eu sento. Quantas vezes durante o nosso dia você tem um tempinho de 10, 15 minutos, você senta? Principalmente a mulher. O homem também é assim, mas a mulher é mais. Você senta 10 minutinhos, mas você está ali. Nossa, eu preciso cozinhar o feijão, eu preciso colher arroz, eu preciso congelar a carne, eu preciso... Você realmente descansa nesses 10 minutos que você sentou? Não. Quantas vezes nós fazemos as coisas no piloto automático? Quando nós vemos o nosso dia já acabou, a gente nem viu exatamente o que a gente fez. Nós estamos na correria do dia a dia e quando vemos o dia já terminou. Muitas vezes nós nem achamos um tempinho para falar com o Senhor, um tempinho para orar, um tempinho para o secreto. Então, o viver o presente no presente é a gente realmente valorizar os pequenos momentos do nosso dia. Se você tem um minuto para sentar, senta. Deixa a sua mente descansar, se livra de todas as distrações, curta aquele momento. Se é o teu momento com o Senhor, esquece o que passou, o que você já viveu até aquele momento, ou o que você tem para viver depois daquele momento. É o seu momento com o Senhor. Silencia. Ouve o que o Senhor tem para te dizer. Quantas vezes o Senhor quer falar conosco, mas a gente não tem nem tempo para ouvir, porque a gente não silencia as vozes que estão ao nosso redor. Então nós vamos aprender hoje várias chaves para nós vivermos essa vida em abundância. Seja sempre alegre. Lá em 1 Tessalonicenses 5,16 diz: alegrem-se sempre. A alegria é um dos principais segredos para uma vida abundante. Isso porque a alegria aturma de forma muito poderosa no nosso interior. Lá em Provérbios 15:13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Então quando nós estamos felizes, nós ficamos bonitos. Nós ficamos... Por isso, a pastora Mariana já falou: é por isso que eu sou bonita. Exatamente, gente, é isso. A alegria é a palavra do Senhor que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Em Provérbios 17:22 diz mais que o coração alegre é remédio. Quantas vezes, às vezes nós estamos sentindo dores e a nossa alegria, o fato de nós estarmos alegres, fala que é cura para a nossa alma. O que te motiva todos os dias? Agora eu quero mexer com você. Quando você levanta pela manhã, você já acorda motivado? Existem dois tipos de pessoas, né? Aquele que já acorda motivado, alegre,
vamos para frente. Eu e o diácono Sérgio, nós somos totalmente diferentes nesse ponto. Ele funciona assim, a alegria dele é do meio-dia para a tarde. A minha é das 4 da manhã até o meio-dia. Eu já levando no gás. Vamos lá, vamos fazer os afazeres que eu tenho que fazer para eu ir trabalhar, que eu começo a trabalhar muito cedo. Então existem essas pessoas que já levantam e as outras que, peraí, eu preciso de 1 hora para eu acordar de verdade, né? Pelo menos umas 10 sonecas no despertador. Mas a minha pergunta é, o que te motiva? Você que trabalha fora, o seu trabalho, você ama o que você faz? Você que é dona de casa, você ama o que você faz? Quantas pessoas, a semana tem 7 dias, eu conheço pessoas que ela vive apenas 1 dia ou 2, que é o dia da folga. Chega na segunda-feira, ela está, nossa, falta 5 dias para eu estar de folga. Não, não é isso que Deus quer de nós. Vamos viver intensamente. Se você não ama o que você faz, será que não está na hora de você procurar um trabalho que você passe a amar? Tem um grande filósofo, Confúcio, ele diz o seguinte: trabalhe naquilo que ama e não precisará trabalhar um único dia da sua vida. Quando nós fazemos aquilo que amamos, é um prazer. Talvez não seja a profissão mais bem remunerada, porque se você está numa profissão pelo valor que você ganha, eu sinto muito em te dizer que você está fazendo errado. Claro que todos nós precisamos sim de receber o nosso salário, de pagar as nossas contas, mas se você puder unir o útil ao agradável, fazer aquilo que te alegra, aquilo que te dá prazer, aquilo que te deixa feliz, amém? Eu me lembro quando eu era uma criancinha, do tamanho do Isaac. Hoje o Isaac não está aqui, mas eu era pequenininha. Todos os meus tios, eles trabalhavam ou com ônibus ou com caminhão. Quando eles chegavam na minha casa visitar, eles falavam assim para mim e para o meu irmão. Eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho que eu. Meu tio dizia assim: vocês querem dar uma voltinha com o tio? As criancinhas estão felizes, né? Meu irmão já ia sentar do lado do meu tio. Eu falava: não, do lado não, eu quero ir dirigindo. 3 aninhos, falava: não, tio, eu vou no seu colo, eu vou dirigindo. E hoje, a profissão que eu exerço não é a profissão mais bem remunerada do mundo, mas eu faço com amor. Eu faço realmente, eu levanto, eu falo: Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por eu poder fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. Então é isso é uma grande coisa para a gente fazer, levantar de manhã com alegria, com disposição. Quem aqui levanta antes das 7 da manhã? Oh, glória a Deus, a maioria. Agora eu te pergunto, você tem prestado atenção no amanhecer nesses últimos dias? Gente, como Deus está caprichando. 5h30, 6 horas, agora 6h30, um pouquinho mais tarde, né? Mas 6 horas, 6 e pouquinho, o dia começa o sol começa a nascer. Gente, que amanhecer lindo. Se você não tem prestado atenção, preste atenção, tira um minutinho do seu dia. O Senhor, Ele é tão maravilhoso, que às vezes a gente está até... Talvez você está igual a Fernanda, que vai para o trabalho, já encosta ali no ônibus e vai dormindo, tranquila. Tira um segundinho do seu dia e olha as maravilhas que o Senhor fez. Isso já nos motiva a ser feliz, a falar: Senhor, obrigado. Isso é um ato de gratidão. Falar: Senhor, obrigado pelo privilégio. Quantas pessoas não podem ver um amanhecer tão lindo como esse? Muitas pessoas não têm o privilégio de enxergar. E você tem, e às vezes você nem presta atenção. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, na carta aos Filipenses, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Então a nossa primeira chave que nós estamos aprendendo hoje é se alegrar, estar sempre alegre. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta à igreja de Filipos, ele estava preso. E ele escreveu mais no versículo 11, no mesmo capítulo 4, versículo 11 ao 13, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria de Paulo, ela não estava nas pessoas, não estava nas circunstâncias, ela estava no Senhor. Seja sempre agradecido. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, essa palavra.
Quem gosta de pessoas ingratas? Ninguém, né? Talvez a ingratidão seja a atitude que mais odiamos nas pessoas. Isso porque ingratos não têm a capacidade de observar e reconhecer coisas boas que recebem dos outros. Deus nos orienta a usarmos esses importantes segredos para termos uma vida abundante. A gratidão, ela torna a nossa vida mais abundante porque ela nos faz enxergar a vida de uma forma diferente. Como eu disse para vocês, vocês que levantam cedo, começa a tirar um minutinho do seu dia para prestar atenção no nascer, no iniciar do dia. É Deus te dizendo, ó, recomeça. Eu estou te dando um dia novo, uma oportunidade nova. Tudo novo se fez hoje. E o que você vai fazer com esse presente que o Senhor te deu? São 24 horas, um novo dia. Como que você vai reagir a esse novo dia? Eu compartilhei com o pessoal da nossa célula um testemunho que, para muitos, é uma coisinha pequena. Aos olhos humanos, podem dizer, é uma coincidência. Para mim, não. Para mim, é um cuidado de Deus. Essa semana passada, eu começo a trabalhar às 5 horas da manhã. Quando eu cheguei para pregar a minha ficha, a gente fala... Cada um tem o seu horário. Eles entregam essa ficha de serviço somente de 5 a 7 minutos antes do teu horário de sair da garagem. Então você tem que pegar, sair correndo, chegar lá, bater pneu, olhar o ônibus, ver se não tem nenhuma avaria, tal, fazer o teu serviço para você sair. Aí o supervisor chamou, Valdeci, eu entendi Nancy, né? Aí eu cheguei lá e ele falou, não era a sua ficha não, mas tudo bem, ó, já pode ir indo lá. Vocês vão falar, que bobeira, onde ela vai chegar com isso? Peguei a minha fichinha, foi lá toda linda, chiquetosa, marchando pro ônibus. Quando eu cheguei, coloquei o pé no primeiro degrau do ônibus, desabou a chover. Uma chuva tremenda, aí todos que passavam, tudo molhado. Nesse momento eu olhei, é uma coisinha tão pequena, mas eu vi o cuidado do Senhor. Eu disse, Senhor, obrigada. Eu estava naquele dia com uma cólica terrível. Se eu tivesse tomado aquela chuva, eu ia trabalhar 5 horas, com a roupa molhada, com o pé molhado. Mas olha o cuidado do Senhor. Quando eu subi o primeiro degrau, a chuva começou. E eu falei, Senhor, obrigado pelo teu cuidado. É uma coisa pequena aos olhos de muitos. Muitos podem dizer, é uma coincidência. Para mim, na vida do crente não existe coincidência. Para mim existe provisão, existe cuidado, existe amor. E quando nós reconhecemos, quando nós somos gratos nas pequenas coisas, as grandes vêm também. Mas quando o Senhor vai dando as pequenas e a gente nem percebe, o Senhor se entristece conosco com a nossa ingratidão. Então são coisas tão pequenas. Quantas vezes estamos tão ocupados que não percebemos o cuidado de Deus em pequenas e em grandes coisas? Ele cuida de nós o tempo todo. Quantas vezes nós perdemos tempo olhando para aquilo que nós não temos e a gente acaba esquecendo daquilo que nós temos, de agradecer o que nós temos. Talvez você não tenha o que você queria, mas você tem o que você precisa. Deus sabe exatamente o que você precisa para você viver. E Ele tem cuidado de nós de uma forma tremenda. Para nós vivermos uma vida abundante, valorize sempre a palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses também em 5:20 diz, não desprezeis as profecias. Vivemos hoje em um mundo que desvaloriza a palavra de Deus e não a considera com o devido valor que ela merece. A maioria diz que a Bíblia é velha e ultrapassada. Aquele, porém, que deseja uma vida abundante deve ter total atenção à palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia é nosso manual. É através dela que aprendemos a verdade e uma série de outros preceitos que nos guiarão a uma vida que agrada a Deus. Portanto, uma vida abundante. O salmista diz lá no Salmo 119, 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós nos atentamos à palavra, nós vivemos sim uma vida abundante. Procura, lá em 2 Timóteo 2,15, eu me lembro que esse versículo, quando eu estava na escola dominical, foi um versículo que a gente tinha que decorar, e ele nunca mais saiu da minha mente. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos manejado bem a palavra da verdade? Nós temos realmente conhecido a palavra? Quando Jesus ele foi tentado no deserto, o diabo ele usou a palavra para combater Jesus. E para nós a palavra ela é uma arma muito poderosa. Quando as adversidades vêm,
quando a tribulação vem, é a hora de usarmos a palavra. Mesmo que você não decore o versículo onde está, mas você tem que saber a palavra de Deus, porque você vai usar dela. Quantas vezes você está se sentindo sozinho, de repente você lembra do versículo, não, que o Senhor vai estar comigo, eis que estarei convosco todos os dias. É uma verdade que você tem que declarar na sua vida. Em momentos difíceis é muito bom. Se você tem problemas para decorar a palavra, começa a escrever uns versículos, cola lá, você que é dona de casa, cola na geladeira, cola na parede da sua cozinha. Ah, você está passando por momentos difíceis? Lembra lá desse versículo, leia o versículo durante o dia. Tenha a palavra guardada no seu coração. É tão importante nós termos, nos momentos, não só nos momentos difíceis, momentos de alegria também, você dizer, você falar um salmo. Oh Senhor, nos momentos difíceis também você dizer, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Eu me lembro que quando eu era criança, mesmo eu não sendo crente, quando eu tinha que ir no banheiro, que o banheiro ficava lá para lá de fora da minha casa, eu ia. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Porque eu ia morrendo de medo. Mas mesmo sendo criança, a gente já tinha. Você já sabia que a palavra tem poder. A palavra tem muito poder. Então, guarda ela no seu coração. Maneja bem a palavra da verdade. Para ter uma vida abundante, nós temos que conhecer. E nós só vamos conhecer se a gente não apenas ler, se a gente meditar. A gente pega um versículo, pelo menos por dia, lê sobre ele, lê em 2, 3 versões. Hoje nós temos o celular. Através do celular você baixa uma Bíblia, você tem lá várias versões diferentes. Mesmo que você não consiga ler um livro, um capítulo inteiro, lê um versículo, procura entender o que ele significa, grava ele no seu coração. No momento que você precisar, você vai lembrar dele. Você vai lembrar do significado dele. Retenha sempre as coisas boas. 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Aquele que deseja uma vida abundante precisa aprender a julgar aquilo que lhe é apresentado nas diversas áreas da sua vida e separar o joio do trigo. Isso porque todos os dias somos bombardeados por uma série de coisas que nem sempre nos trarão uma vida abundante. O que fará parte da nossa vida e o que não fará parte? Quem decide? Somos nós. Aquilo que é bom deve ser acumulado. Aquilo que é mal deve ser desprezado. Vemos todos os dias, nós raramente assistimos a TV aqui da cidade e tal, mas muitas vezes quando a gente liga, se você ligar o noticiário, é só coisa ruim. E quantas vezes aquilo às vezes fica na sua mente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não estou dizendo que não é para você assistir, pode sim assistir, mas você tem que reter só o que é bom. Tem também notícias boas. A palavra de Deus ensina o que deve ocupar a nossa mente. Olha de novo o apóstolo Paulo dizendo lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esqueça as coisas ruins. Peça a Deus para Ele colocar um filtro nos seus ouvidos, nos seus olhos, para que você retenha apenas o que é bom. A Bíblia tem ótimas notícias para nós todos os dias. Aleluia! Notícias atuais, notícias de amor, notícias de esperança, notícias de salvação. Só você abrir. Você quer ler notícia boa? Abre a palavra de Deus. Ouça sempre a voz de Deus. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagueis o espírito. Aqueles que desejam ter uma vida abundante precisam saber que não existe vida abundante longe da prática daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Muitas vezes apagamos ou atrapalhamos a ação de Deus em nossas vidas pelo fato de não prestar atenção à voz de Deus. Como saberemos andar pelos caminhos mais abundantes da vida em todas as áreas se não pararmos e atentarmos à voz de Deus e à vontade dEle? Quando não fazemos isso, corremos o risco de entrar pelo que a Bíblia chama de caminhos de morte. Provérbios 16:25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Como ouvir a voz de Deus? Pergunta aí para o irmão que está do seu lado. Como ouvir a voz de Deus?
Muitas vezes a gente espera Deus usar uma pessoa. Deus usa pessoas? Claro que usa. Amém? Já usou muito na minha vida. Já usou várias vezes de eu estar em lugares onde eu nunca vi a pessoa e a pessoa chegar e falar comigo. Deus usa sim, Deus continua sim usando profetas, usando pessoas. Mas muitas vezes Ele não vai falar dessa forma com você. O primeiro passo para ouvir a voz de Deus é abaixar o volume das vozes que estão ao nosso lado. Que vozes nós temos ouvido? Quais são as vozes que estão do nosso lado? Às vezes tem vozes que dizem, aquele ali? Não, aquele ali não, aquele eu conheço. Quantas vezes, quantas vozes tem ao nosso redor? Será que nós estamos prestando atenção nessas vozes? Nós estamos dando ouvido a essas vozes? Então o primeiro passo é silenciar, é diminuir e prestar atenção para ouvir a voz de Deus. É preciso ter momentos de solicitude, ou seja, calar a nossa alma, nossa própria mente e o que o mundo diz sobre nós. Falar com Deus, sim, mas também ter tempo para ouvi-lo no silêncio. Um autor desconhecido escreveu uma frase que eu achei muito interessante. Você não pode dizer que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada. Você quer ouvir a voz de Deus, mas você não quer ler a palavra. Como que você quer que Deus fale com você? Diz para mim. A Bíblia está fechada. Deus está em silêncio, o céu está de bronze. Você está lendo a palavra? Você está buscando? Você está silenciando as vozes? Você está tirando um tempo com Deus? Será? Deus ainda nos dias de hoje usa pessoas sim para falar conosco. Porém a melhor forma de ouvir Deus é através da sua palavra. Orar sempre. Lá, 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. A oração também é um segredo poderosíssimo para uma vida abundante. Porque a oração nos conecta de uma forma poderosa e única com o Criador. Deus é chamado na Bíblia de Todo-Poderoso, de Criador de todas as coisas, e realmente Ele é. Porém, de forma surpreendente, nos dá abertura para falarmos com Ele, de pedirmos coisas, de buscarmos orientação. O salmista percebeu a grandeza dessa possibilidade e usava muito, principalmente naqueles momentos que tinham potencial de tirar a sua paz. Olha o que ele, lá em Salmos 34:6. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e os livrou de todas as suas tribulações. Orar sempre é ter Deus sempre mais perto e poder ser abençoado pela sua presença. Lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Nós temos buscado o Senhor de todo o coração. Nós temos realmente, o que nós mais queremos é ter uma vida em abundância, como o Senhor nos prometeu, ter uma vida plena. Mas uma vida plena, ela só é plena se nós estivermos com o Senhor. Porque não existe vida sem o Senhor. O próprio Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então sem Jesus nós apenas sobrevivemos. Nós apenas preenchemos, tentamos preencher o vazio que só Ele preenche. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orar no Espírito, aqui também falou para a gente orar todo o tempo. Não quer dizer que é para a gente ficar 24 horas, a gente não trabalhar, não fazer outras coisas, ficar 24 horas de joelho no chão. Quem dera nós pudéssemos, né? Mas orar todo o tempo, é mesmo você estando trabalhando, você está ali, Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te adoro. Eu sou meio louca, às vezes eu estou andando na rua e estou lá, Deus. Eu falo alto com Deus. Eu estou andando, às vezes as pessoas, estou dirigindo, as pessoas falam, nossa, a motorista é louca. Eu falo, Senhor, muito obrigado. Deus, eu sei que foi você. Senhor, obrigado. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te amo, Jesus. Isso é orar em espírito, isso é estar com o Senhor todo o tempo. É você estar ali cantarolando, louvando ao Senhor mesmo, de todo o coração. Não importa o local, não importa as circunstâncias. Adore, esteja em espírito de oração. Quando Jesus foi curar Bartimeu, o que Jesus fez? Ele perguntou, né? O que queres que eu faça? Jesus sabia que ele queria ser curado. Jesus, ele sabe o que você quer. Ele conhece o teu coração.
mas Ele está esperando você falar com Ele. Ele está esperando você dizer: Senhor, eu quero tal coisa. Ou Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. Quantas vezes Deus permite situações, às vezes a gente não entende na hora, mas Ele permite certas situações porque Ele tem saudade de nós. Ele tem saudade de ouvir a nossa voz. E muitas vezes a gente só se volta a Ele de todo o coração quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil. Ah, Senhor, a gente ora, a gente pode até orar todos os dias, mas quando a situação está difícil, é a hora que a gente clama de todo o coração. E é por isso que Ele permite muitas vezes essas coisas, porque Ele tem saudade de você. Tem dias que a nossa oração nem sai, tem dia que nem sai palavras, é só lágrimas. Mas o Senhor, Ele entende. O Senhor conhece cada lágrima, mesmo que você fale: Senhor, hoje, porque tem dias, realmente, a nossa vida não é fácil. Tem dias que, devido aos acontecimentos, a nossa alma, sim, nós ficamos tristes, nós somos seres humanos. E é a hora, mesmo assim, é a hora de você se ajoelhar e dizer: Senhor. Às vezes você só consegue falar ao Senhor, e aí as lágrimas vêm, e o Senhor te pega no colo. É aí que você sente o cuidado de Deus, o amor de Deus. Ele quer que você esteja com Ele todo o tempo, e assim como Ele está com você. É impossível viver plenamente sem intimidade com o Senhor. Quando temos uma vida de verdadeira intimidade com o Senhor e aprendemos a depender totalmente dEle, começamos a viver de verdade. Quando a gente deixa de tentar fazer as coisas da nossa própria maneira, com a força do nosso próprio braço, e passamos a depender totalmente dEle, é aí que nós aprendemos o que é ter abundância de verdade. Mesmo que a sua despensa esteja vazia, mesmo que o seu casamento esteja por um fio, você adora, você fala: Senhor, está tudo nas tuas mãos. Deus, Ele cuida de todas as coisas, nos mínimos detalhes. Então não desista, alegre-se no Senhor. Todos os dias, quando nós acordamos, Deus prepara para nós um banquete. Todo mundo aqui, acho que algum dia já foi O Serginho nem fala nada. Quando a gente você faz aquela viagem, que você vai numa pousada ou num hotel, se levanta de manhã, aquele café da manhã, maravilhoso. Começa nas frutinhas, vai ali aquela variedade de pães. Eu estou até imaginando a cena, variedade de pães, salgados, tortas, termina lá nos doces. Todos os dias, o Senhor prepara para nós um banquete. Não é um banquete de alimento, é um banquete de bênçãos. E quantas vezes, ao invés de nós sentarmos, porque quando o Senhor, Ele nos tirou do lamaçal de pecado, onde nós estávamos todos sujos, o Senhor nos limpou, o Senhor colocou em nós vestes novas e Ele nos chamou para a mesa. Ele disse: venha, assente comigo. E todos os dias Ele prepara esse banquete para nós. Mas muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente nem senta, a gente pega uma xicrinha de café e fala: estou com pressa. Quem aqui é mãe, quem aqui é esposa, algum dia já levantou mais cedo, preparou aquele café da manhã, e o filho falou: ah, mãe, não vou comer não, que eu estou atrasado, estou indo. Você já imaginou Deus? Todos os dias, Ele prepara para nós um banquete espiritual. E muitas vezes nós nos contentamos apenas com um cafezinho. Você já parou para pensar nisso? Ah, não, eu estou na correria. O Senhor está ali esperando pelo menos um bom dia, Espírito Santo. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, vamos comigo. Eu estou indo trabalhar, Senhor, me acompanha. Ou prestar atenção, como eu disse, no nascer do sol. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de iniciar mais um dia. Que seja um dia abençoado, um dia entregue nas tuas mãos. Quantas vezes nós nos esquecemos de falar com Ele? Ele preparou tudo da melhor forma possível e nós simplesmente ignoramos a presença dEle. Então, uma vida abundante. Vamos de hoje em diante viver o presente no presente. Encarar cada dia como um presente do Senhor. Um presente que Ele preparou de todo o coração. Ele